Não é preciso se esforçar muito pra perceber que antigamente os desenhos eram bem mais bizarros. E... Nossa, eu me senti um idoso agora, antigamente. Mas faz um tempinho, hein? E pra alguém que assistiu Coragem, o Cão Covarde ou As Trapalhadas de Flapjack, por exemplo, olhar pra Cartoon Network hoje em dia é algo no mínimo suspeito, tá ligado? Eu não sei como explicar direito, mas eu sinto que meio que ela perdeu a essência dela. O nonsense, a bizarrice, a aleatoriedade eram elementos muito incríveis e também muito importantes pra Cartoon, que ela sempre teve ali na maioria dos desenhos dela. Eu acho que era isso que fazia ela ser a queridinha de muita gente e até de um público mais maduro no geral. E falando de bizarrice, meu amiguinho, tu lembra do episódio do Alce de Hora de Aventura? E isso pelo menos pra mim parece um cervo, mas os personagens chamam de Alce, então eu vou chamar de Alce, que eu não sou nenhum expert no assunto. E esse bagulho me pegou de surpresa na primeira vez que eu vi, hein? A minha versão em miniatura não tava esperando algo desse calibre, tanto que eu me lembro desse episódio perfeitamente até hoje. Provavelmente fica em um cantinho no meu cérebro chamado traumas. Então venha comigo nesse clima de horror, suspense e bizarrice, com essa musiquinha de fundo horripilante, relembrar o episódio do cervo bizarro do Alce. O Alce tá atacando o terror dentro do Reino Doce e, por mais que essa situação tivesse bem maluca, a gente tem aquela sensação de que, pô, é o Finn e o Jake, eles já peitaram o lead, tá ligado? Eles vão estraçalhar esse bicho. Parecia que dava pra lidar com a situation. Só que então, o Alce ele mete o louco, ele faz o Jake bater a cabeça e literalmente quebra as duas pernas do Finn em dois lugares diferentes. E essa cena é simplesmente violenta em um nível bizarro que ninguém tava esperando. Sei lá, eu troquei pra um episódio de Mr. Pickles sem querer. E olha a cara do... E olha a cara do Finn quando ele tem as pernas quebradas. E depois ele ainda taca o Finn na parede como se ele fosse um boneco de pano. O Finn então acorda com as duas pernas quebradas, o que com certeza não é nenhuma surpresa. A surpresa é que ele recebeu tratamento médico, então provavelmente as coisas tinham sido resolvidas, né? Afinal, era só um Alce. Só que o clima começa a ficar meio estranho e meio desconfortável quando o Finn não encontra ninguém no hospital, não encontra ninguém na rua, não encontra ninguém. E esse é o ponto que deixa a gente mais perturbadinho e apreensivo assistindo esse app. O sentimento de estranheza e confusão por ver um lugar tão alegre, barulhento e movimentado simplesmente morto. A gente então tem uma falsa sensação de esperança quando o Finn encontra o Jake. Nem todo mundo tinha sumido, e agora a gente iria finalmente saber o que aconteceu. Não é por aí. Nesse momento o episódio faz jus ao seu nome. Não tem ninguém te ouvindo. O Finn tá sozinho, ninguém vai ajudar ele. Com 30 segundos de conversa entre os dois já dá pra sacar que o Jake tá maluco da cabeça, ele tá pirado. Ele tá com a cabeça enfaixada e fica falando de uma festa surpresa que obviamente só existe dentro da cabeça bagunçada dele. Mas como o Finn é meio ingênuo e meio paspalhão, ele acredita nessa conversa insana do Jake. E essa cena do Finn tomando banho consegue ser extremamente perturbadora. A sensação de que não tem ninguém lá fora, mas ao mesmo tempo de que tem alguém te observando, é realmente de deixar qualquer um com muito medo. E o episódio sabe disso, e ele brinca com isso. O Alce então faz uma breve aparição ali, e se caso todo o resto não indicasse que tinha algo errado, essa era a prova final, porque ele ainda ia estar no Reino Doce se as coisas tivessem sido resolvidas. O Finn então finalmente começa a duvidar do que o amigo estava dizendo pra ele. Só que quando ele diz isso, o Jake fica completamente alucinado e agressivo. Ele não quer que o Finn procure de jeito nenhum, porque iria estragar a surpresa. E essa festa provavelmente era uma resposta que a mente do Jake encontrou pra confortar ele sobre o fato de todos estarem desaparecidos. E eles iriam aparecer de novo quando fosse a hora da festa, na cabeça dele. E se o Finn atrapalhasse isso, talvez eles não aparecessem. Depois o Finn escuta uns sussurros muito assustadores no esgoto, que parecem ser do Povo Doce, o que faz o nível de mistério e angústia sair de 10 pra quantidade de inscritos do Enaldinho. E quando ele vai contar pro Jake, ele descobre que ele dormiu por 6 meses, cara. Então a gente pensa, o Jake ficou 6 meses vivendo naquela situação, ou pior ainda, o Povo Doce ficou lá embaixo naquele sofrimento por 6 meses? Não tem como saber ao certo, mas tem como ficar bem desconfortável pensando. O Finn dá uma de espertinho e consegue enganar o Jake pra entrar no esgoto. E nesse momento, nós temos o ápice do horror, meus amigos. Ele encontra o Povo Doce sofrendo em completa agonia enquanto estão presos em, sei lá, um tipo de resina, como se isso absorvesse a energia deles e deixasse eles fracos, ou sei lá, alguma coisa assim. O Finn acha que foi o Jake que fez isso e dá um foguetaço no meio da cara dele que faz com que ele recobrasse a consciência e parasse de maluquice. No entanto, o mordomo Menta diz pra ele que não foi o Jake que tinha feito tudo aquilo, mas sim o Alce, que surge do nada, fica de pé e tira umas luvas em forma de casco revelando que ele tem
mãos. E se aquilo que eu falei era o ápice do horror, esse aqui pode ser o ápice da bizarrice nesse app. O fato do Alce ter mãos, por algum motivo, me deixou realmente apavorado quando eu era criança. Eu nem sei o porquê ao certo, só deixou. Essa cena com certeza é uma das mais perturbadoras de todo esse desenho. Mas enfim, o Alce toma 2 tijoladas no meio da cabeça, é empurrado para a água, fazendo assim com que ele nunca mais incomodasse ninguém, e que finalmente as coisas voltassem ao normal.